Mas vamos lá. Não vai ser castigado. E aqui aparece o homem de bem pra gente, tá vendo? Tá tudo conectado, né? Talvez a gente não tenha entendido um pouco o que seja isso, mas vamos lá. Vou ler só um trechinho pra gente dar aqui, pra gente começar. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei. Se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim. Se fez a outrem tudo o que desejara que lhe fizessem. Vamos fazer a nossa prece, que hoje tem tudo a ver com esse trechinho aí, o que a gente vai falar. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de aqui estarmos. Agradecemos a nossa querida veneranda, que abre as portas de sua casa para que possamos aprender a nos conhecer. E assim pedimos a ela que nos inspire nessa nossa noite de hoje, para que possamos introjetar da melhor maneira em nossa alma, em nosso coração, os aprendizados que ela nos traz com tanto amor. Graças a Deus. Vamos lá, gente. Hoje a gente continua no processo terapêutico, que é mudando o foco. Deixa eu ler aqui só o que eu tenho que fazer, gente. Espera aí, que eu perdi o tema aqui. Que quando eu morrer, eu vou dar na cara do Steve Jobs. Porque sempre trava quando eu preciso. Deve ter lá, gente, né? O iPhone no nosso lar, no celular, né? Deve ser muito melhor lá. Vamos lá. É isso aí mesmo. A gente vai falar de uma das bem-aventuranças. Por quê, gente? Foi aquilo que a gente falou. Para começar qualquer processo terapêutico, qualquer processo de autoconhecimento, aonde o processo seja real, não seja apenas mudança comportamental, porque é o que a gente fala, existem muitos tipos de terapia que você pode fazer. A terapia mais rasa é a terapia que muda o seu comportamento. Por quê? Porque comportamento, no fundo, qualquer um faz. Se comportar de um jeito não é você ser daquele jeito. Ser, pra gente, tá ligado à consciência das suas intenções. Exato. Enquanto nós não tivermos consciência das nossas... Eu vou explicar o que é essa consciência. Consciência das nossas intenções. Tá? O que acontece? Você pode se comportar da melhor maneira possível, que seu comportamento ele é o que nós chamamos de comportamento vazio. Ele pode ser muito nobre, muito maravilhoso, pode realmente ajudar alguém, mas ele não te ilumina. Iluminar, exatamente. Ele não é nem falso, é o que a gente chamaria de ele é superficial. Por quê? Ele é verdadeiro em que sentido? Que você faz, mas ele é vazio porque ele não está preenchido com o sentido daquilo. Foi, gente? E para você poder compreender, né, que Atos não fala sobre o ser, mas sim a consciência da intenção, a gente tem que começar a mudar algumas crenças e valores para que qualquer processo terapêutico possa penetrar fundo na nossa terra, lá nos nossas crenças, valores, que é o que nos molda, que é o que é por aquilo que nós nos manifestamos, é por aquilo que a gente segue os nossos ideais. Se não tiver modificado isso, qualquer conceito da terapia, por exemplo, vai ser um problema. Quer ver um problema que a gente tem muito aqui? A gente trabalha Jung. Jung ele fala para a gente que nós temos o eu sou e o eu não sou, que é a sombra. Lembra que a gente já comentou isso aqui? E a sombra, normalmente, estão guardadas aquelas coisas que nós mais abominamos dentro de nós. E Jung diz para a gente que a sombra, que seria, teoricamente, o lugar que tem aquelas coisas que você mais abomina dentro de você, é o seu maior tesouro. Ou seja, é a causa da sua redenção, da sua salvação. Aí você pensa, o que tem na minha sombra? Se você é aquela pessoa um pouco colérica, um pouco nervosa, um pouco irritadinha, né? Um pouco, aquela pessoa que fica um pouco possuída, depois despossui, sabe? Aquela pessoa que se transforma, depois se transforma, né? Você pensa que isso é a coisa que você tem que... eu tenho que trabalhar isso. E aí, na nossa cabeça, o que é trabalhar isso?
É você deixar de ser assim. Pois é, Jung vira para você e fala, não é nada disso, filho. Se você está indo por esse caminho, para, porque você vai ficar esquizofrênico. Entendeu? E ele é bem duro, né? Ou você vai ficar esquizofrênico, vai ter uma histeria, vai ter um problema XYZ, vai somatizar. Não é nada disso. Em vez de você... E isso é o que Jesus falou. Em vez de você ir contra o seu inimigo, que é essa questão que a gente tem que amar o inimigo. E amar, gente, é integrar dentro da gente. Ou seja, vou traduzir, não deixe de ser nem colérico, nem bravinho, nem irritadinho, mas saiba como ser. Consciência da intenção. Foi? E para isso a gente tem que mudar muitos conceitos. Por quê? Porque existem, e eu vou falar aqui para vocês, de 7 maneiras... Quem fala muito bem isso é Deepak Chopra. Vou deixar aqui o nome dele para vocês. Qualquer coisa que você vê desse homem, você pode ler, comer, passar a mão, entendeu? E se ele vier, e um dia, gente, vamos fazer aqui uma força positiva, que ele vai vir dar um congresso aqui para a gente no Seja. Ah, meu bem, não duvido. Eu já falei para a Iraci, minha filha. Iraci é ótima, ela só não trouxe Jesus porque ele falou, não posso que assustaria as pessoas. Mas... senão ela traria, entendeu? É ótimo. Ela fecha a rua, né, gente, para fazer festa junina. O que essa mulher não vai fazer no meio da Barra da Tijuca, né? Que ela não vai trazer de PAC. Vamos lá. Ele fala que existem 7 formas das pessoas conhecerem a Deus, tá? E eu vou listar um pouquinho essas 7 formas para a gente. E essas 7 formas estão ligadas, e eu acho muito legal da gente falar, com os 7 chakras que a gente tem. Chopra. Eu falei Jung? Ah, tá. Jung também diz isso, tá? Inclusive, tem alguns sonhos que a gente interpreta que determinados símbolos falam de determinados chakras, que falam de determinadas reações ou doenças que a gente pode ter. É fantástico. Mas, enfim, isso é papo para um outro tema. Vamos lá. Todo mundo aqui sabe o que é chakra, né? Fernando não está entendendo nada. Ah, não, você sabe? Então, ótimo. Não fique envergonhado, porque chakra é de comer, de passar no cabelo. Não é nenhum nem outro, né, amor? Chakra é do médium rodar, né? Quando você está aqui, né, e o médium vem dar passe em você, eu sempre achei isso muito engraçado. Né, porque a pessoa vem, chega perto de você, ela começa a arrancar uns bagulhos seu muito louco, que você não sabe nem que você tinha, entendeu? E joga o do outro em você. Né, já viu isso? Eu tinha muita versão disso. Que a pessoa chegava aqui para mim para dar o passe, começava a fazer assim numa outra pessoa, e eu começava assim, ai, senhora. Né? Vai me pegar esse negócio. Vai pegar em mim, né? E aí, tudo bem que ela vinha me limpar depois, estava ótima, mas depois tinha outra pessoa. Então, tinha uma estratégia. Eu sentava sempre nessa cadeira daqui, ó. Por quê? Porque o passo começa daqui. Então, a pessoa vinha, quando chegava aqui, eu era a única limpa. Eu falava, por quê? Vai jogar o quê do outro em mim, entendeu? Estava limpa. Então, mas a gente não sabia nem o que era. E depois, pior ainda, a pessoa ainda ficava botando a mão na nossa cara e fazendo uns negócios assim, né? O que ela está fazendo, gente? Que bagulho é esse? Né? E aí a gente vai entender pela fisiologia, né? Enfim, nossa, está aqui descendo o morro, né? Pela fisiologia, né, espírita que a gente fala dos chakras. O que é isso? Só para a gente poder entender rápido, para a gente poder entender, tá? O nosso corpo, para a gente poder entender, como é que o nosso corpo ele é formado, gente? Para o pessoal aqui da aula entendendo a psicologia, tá? Não o pessoal normóide que está lá fora e acha, da célula, né? Não é da célula, tá? Não é, tá? O corpo, ele é formado do quê, gente? Obrigada, do perispírito. Mais atrás, vai. Obrigada, te amo, linda. Da sua alma, tá? O teu corpo é reflexo da sua alma. O que tem na sua alma? Oi? Seu self tem tudo, certo? Para você poder simbolizar esse tudo, o seu espírito, para ele poder entender esse tudo, a maneira que ele encontrou para poder começar a ganhar consciência é se materializar. Aliás, isso é o que a gente faz. Isso aqui é um corpo, tá, gente? Não parece, mas é, tá? Parece aqui sei lá o que parece. Parece enfim. Pronto. Melhora, né? Oi? Parece um biscoito, tá, gente? É o biscoito do Shrek, está aqui, tá? O nosso corpo ele é reflexo da alma. Então, o que significa isso? Vamos supor que você é um espírito, tá? Vamos supor, não, você é, né? Porque, por favor, né? Vamos supor,
né? Não, no caso, você é um espírito, né? Que eu estou muito doida hoje que eu pintei o cabelo, fiquei mais loura, gente. Vocês estão percebendo? Que eu fiz luzes. E isso dá uma... né? A gente fica meio estranha quando faz. Mas, enfim, vamos lá. Então, você é um espírito. E o espírito, gente, ele não tem forma, ele não tem corpo, ele simplesmente é. Como é que você vai conscientizar a parada que simplesmente é? É só você, porque você é uma pessoa iluminada. Mas a gente, no nosso nível CNTP, a gente faz o quê? Não conscientizo. Por quê? Porque eu não vejo, não toco, não consigo entender. Certo? Aí, o que acontece? Aí a gente materializa, a gente simboliza, na verdade. O que é simbolizar? Bem, eu vou explicar o que tem na sua alma. Na sua alma tem uma capacidade de você adquirir conhecimento. Como é que você adquire conhecimento? Você vai, olha para aquilo que você acha estranho, bota para dentro de você, começa a examinar, separa as coisas, olha nos grupos, depois daquilo que for bom você absorve, aquilo que é ruim você faz o quê? Excreta. Prazer, o seu corpo tem um sistema digestivo. Oi? De backup, exatamente. Um sistema digestivo que vai fazer você fazer a mesma coisa que eu falei, a mesma coisa que o seu sistema digestivo faz. Por isso que, para a gente, toda doença é um símbolo de alguma coisa que a sua alma não está conseguindo compreender. Então, se você não compreende aqui, porque a consciência tem as suas defesas, o seu corpo vai somatizar. Fala, tudo bom, querida gastrite? Tudo bom, colite? Tudo bom, refluxo? E outras coisas, outras zicas que você pode ter. Foi, gente? Gente, foi? Estão entendendo? Está vendo as petas? Então, acompanha comigo. O seu corpo, então, é reflexo da sua alma. Então, os 7 chakras que você tem não vão falar simplesmente só dos órgãos que eles enervam. Mas nesses órgãos, né, que esses chakras estão conectados, também simbolizam coisas que são qualidades e habilidades da sua alma. Obrigado. Então, vamos lá. Vou pegar as 7 formas de você conhecer a Deus pelos 7 chakras, tá? O primeiro chakra que a gente vai trabalhar é o chakra raiz. Fica bem aqui, é o chakra genésico, tá? Chakra genésico, ele é o chakra que está entre o... né, ele está no períneo. Melhor não falar entre nada. Ele está no períneo. Fica melhor assim, né, gente? Exatamente. Tem os troubles e tem o Países Baixos. No caso, o períneo está no meio. O chakra está bem no meio, tá, gente? Voltado para baixo no movimento de enraizamento, tá, gente? Exatamente, tá? Então, tá esquisito isso aqui. Melhor eu só marcar o chakra com uma bolinha. Pensei aqui que podia ter alguém com uma mente pouco poluída, né? Enfim. Então, o chakra raiz é esse chakra. Esse chakra é o primeiro chakra que a gente tem. Ele está ligado não só com os órgãos sexuais, mas com a reprodução. É o que a gente chama de chakra raiz. Ele é a necessidade de segurança. Exatamente. Então, esse órgão aqui vai falar de segurança. Né, desse chakra, né? Vai falar de segurança, confiança. Então, como é que você, quando você conhece a Deus por esse chakra, como assim conhecer Deus por esse chakra? Quando você quando você tem um conhecimento de Deus ainda muito primitivo, ainda muito da necessidade de segurança, o que é necessidade de segurança? Eu preciso que Deus diga para mim que o que eu estou fazendo é certo e é bom. E mais que isso, eu preciso que pessoas digam para mim, ou crenças, né? Pessoas não, religiões, crenças, valores, educação, diga para mim o que é o certo e o que é o errado. Então, essas pessoas, elas precisam saber o que é bom e o que é mal, o que pode e o que não pode. E é assim que elas vivem. Elas são tementes a Deus, elas morrem de medo de fazer qualquer coisa que elas possam pensar que seja errada. Obrigada. Exatamente, que é completamente tosco, né, esse sentimento de segurança. O que ela falou aqui pra gente? O pessoal da internet, eles não estão com a mediunidade ligada, então tem que sempre repetir, né? Eles perguntaram assim, oi, Rafa, tudo bom? Fica aqui, senta aqui, que a gente está falando do chakra genésico. Ah lá, gente, se deu esse riso, eu não quero nem saber no que pensou. Mas vamos lá. Então, olha só, isso que ela falou, a gente precisa, essa pessoa que se relaciona com Deus aqui, ela precisa de segurança. É aquela pessoa que barganha com o Senhor, entendeu? Então, por exemplo, eu vou e xingo a amiga. Ah, você é um troubles. Aí depois eu chego na minha casa e falo, ai, Deus me perdoa.
Não queria dizer, mas Deus não tem nada a ver com isso. Quem tem a ver com isso é você e sua amiga. Mas eu preciso isso, eu preciso fazer um negócio, eu preciso lá fazer uma caridade para acabar com a minha pena, eu preciso, o tempo inteiro está me punindo, eu sou um maniqueísta aqui, né? Eu fico entre o bem e o mal. Então eu fico pensando muito se o que eu vou fazer é bom ou se é ruim. Eu fico pensando muito se as pessoas vão pensar no que eu vou fazer é bom ou se no que as pessoas vão pensar que eu vou fazer é ruim. Eu fico o tempo inteiro ou do lado branco ou do lado preto, certo? E essa pessoa, ela vai ter N tipos de conflito por conta disso, certo? Então, a relação dela com Deus, né, é uma relação de medo, de barganha. Lógico. Dá. Não, essa no caso não, mas a pessoa que está aqui em cima pode, que eu já vou chegar lá em cima. Exatamente. Que é a liberdade, você transitar por um e transitar por outro, entendeu? Quando você começa a evoluir, você vem para o chakra esplênico, que vai enervar baço, né, rins, aquela, né, ele fica, ou o chakra umbilical, fica aqui no seu umbigo, né, gente? Meu pai fala umbigo até hoje, gente. Isso é triste. Eu não cutuco meu umbigo, eu falo, não, vou cutucar porque o senhor não tem umbigo. Né? O senhor tem umbigo, no caso, né? Então, cutucarei. Ele fica bravo, né? Então, aqui no seu chakra umbilical é o esplênico. O que trabalha aqui? A culpa. Culpa. Então, aqui o indivíduo ele já perdeu o medo, ele já começa a dar uma ousada, entendeu? Ele já começa a testar o Senhor. Ele já começa a fazer assim, legal, mas, olha, eu sou um pouco ignorante, eu não sei se isso aqui é o bem ou o mal, deixa eu ver. Se não acontecer nada, ele, é o bem. E assim ele fica. Aqui eu vou fazer um desejo. Sabe aquela pessoa que é um pouco gananciosa? Não, vou fazer um desejozinho. Ah, não, hoje eu tenho aqui uma... Eu estou bem com a minha... Sei lá, né? Com o meu creme não sei o quê. Eu vou comprar um creme mais caro. Ah, mas será que é ganância? Não sei. Deixa eu ver se eu comprei. Ninguém morreu, nada aconteceu, Deus me castigou. Posso ter um vestir, entendeu, gente? É assim, uma água termal. Aí você vai aumentando o negócio, né? Você vai pedindo para o Senhor, né? Para Ele poder... você ainda continua tendo que os outros digam para você o que você pode, o que você não pode, o que é o bem, o que é o mal. Mas você é ousado, entendeu? Você é ousado. Você é aquela pessoa que tem uma regra no centro que fala assim, não pode vir de decote. Aí você é ousado, você vem de alcinha, para testar. Se ninguém falou nada, tá valendo. A alcinha pode, entendeu? Vocês estão entendendo, gente? Criança faz muito isso, né? Obrigada. Vai testando. E aqui é culpa, tá? Essa pessoa ainda continua sofrendo, continua se importando muito com o que os outros pensam, continua querendo saber o que é certo, continua querendo saber o que é errado, continua querendo categorizar as suas atitudes, certo, errado, bem e mal, pode, não pode. Ela não está muito bem. Tem uma hora que ela cansa dessa vida, tem uma hora que ela fala, quer saber, que se dane, entendeu? Que se dane, eu descobri, e é onde mais ou menos a gente está, entendeu? Eu descobri que não dá para ser só bom. Eu descobri que eu tenho um lado ruim, e mais, eu curto ele, entendeu? Tem um momento em que eu curto o meu lado ruim. Tem um momento que eu gosto de dar um grito, não é, gente? Tem um momento que eu gosto de dar na cara da pessoa. Tem um momento, essa parte não, né? Mas tem um momento que eu gosto de fazer, eu gosto de fazer um barraco, né? Você pode gostar de várias coisas. Você gosta da sua baiana, né? Você extravasar, você fala, não, eu gosto de, por exemplo, né? Quando eu virei espírita, não tinha aquela coisa que você não pode beber, que o obsessor vem, suga o seu baço e você fica morrendo. Então, hoje eu já posso tomar um vinho. Entendeu? Hoje eu não posso ficar dançando pelada no carnaval, louca, bêbada, com um cachorro lambendo minha boca, né? Mas que eu não chegue nesse ponto, tudo é válido, entendeu? Então, assim, o que a gente vem dizendo? Que a gente começa a perceber que certas coisas são naturais. Amiga, se o elefante, no meio da selva africana, fica doidão de amarula, porque você não vai beber vinho. Né? Então, a gente começa a fazer acho que a coisa não é tão bem assim, entendeu? Porque você começa a olhar os homens iluminados que passaram pelo mundo e você viu que esses homens iluminados, às vezes, nem se privaram de certas coisas. Jesus, por exemplo, o primeiro milagre dele foi o quê? A marula. Que ele multiplicou a marula, né? Tô brincando, gente. Foi o vinho, foi maravilhoso. Né? O pessoal bebeu vinho e ficou como? Né? Se estava novo na Bíblia, né? Não foi vinho, foi a marula. Não, foi vinho mesmo. Então, assim, a gente começa a perceber que o bem e o mal, o bem e o mal existem. E que é muito
muito complexo essa coisa de você ficar meio que dividindo. Então, você entra aqui no chakra gástrico, que é esse chakra daqui que vai enervar estômago, pâncreas, fígado, aquela parte toda que você, que é de biológicas, sabe? Gestão, né? É chakrinha básico, né? Você vai começar que você enerva aqui, você está subindo, percebe? Você está subindo, você está se elevando a maneira que você se relaciona com Deus. Que você já começou a perceber que até Deus tem um pezinho na ruindade. Que de vez em quando ele manda tsunami, manda um vulcão, manda ventania, faz um troço, entendeu? Oi? Dá uma acordada na galera, fala, epa, gente, quem manda que sou eu, entendeu? Rola uma situação e que você não vai conseguir muito fugir disso não, porque a perfeição, para que a perfeição aconteça, duas coisas têm que estar presentes. As duas coisas. Você começa aqui, então, esse é o chakra do aceita que dói menos. Por quê? Porque você olha para a sua sombra e fala o quê? Aceita que dói menos, filha. Não dá para ser bom, não dá para tirar esse troço de mim, porque toda hora que eu tento a coisa ficar ruim, é melhor aceita que dói menos, assim eu serei, certo? Beleza. Aí, quando você passa por esse chakra, você começa a sentir um certo tipo de amor por você. Você começa a perceber que se odiar, se punir, se culpar demais por certas questões é meio que ilógico. E você começa a perceber que as coisas são muito relativas. E que não tem mais certo e errado. Não tem mais pode e não pode. Tem uma profunda conexão com você mesma. Tem uma maneira de você se relacionar com as suas atitudes de outra forma. Você consegue amar uma raiva, amar uma mágoa, porque você consegue ouvir para além do que a mágoa diz, perceber o que a raiva está dizendo acerca de você. Você começa a usar isso para um autoconhecimento. Aí você está no chakra cardíaco, que é o chakra do heart, né, gente? Do coração, pulmão, aquela parte toda, né, que a gente trabalha. Que é por isso que falam que os homens, né, os anjos, eles são vistos, na verdade são espíritos que têm isso aqui, o chakra dilatado. Eles são vistos como se eles tivessem asas, porque esse chakra tem duas pétalas. E você vê ele aqui e aqui, né? Porque ele tem nas costas e tem na frente. Então você vê ele como se fosse uma borboleta, ou não é um anjo, né? Aquela... Obrigada, que fugiu aqui o pensamento, asa, obrigada, né? E é por isso. Então você começa a não julgar, você começa a ver que tudo é humano. Ótimo. Mais um pouco evoluído, você passa para o chakra laríngeo, que é o chakra da fala, aquele que eu tenho bem desenvolvido. Estou brincando, gente, não tenho bem desenvolvido, tá? Mas é o chakra da fala, que é quando você começa a perceber que para você poder ter uma vida reta com você mesmo, você tem que saber falar. Então, você sabendo que não existe certo e errado, bem e mal, pode e não pode, e que você tem toda uma responsabilidade para com você mesmo, de tomar posse da sua raiva, da sua mágoa, e parar de dizer que foi o outro, que fulano tem que mudar, que fulano me pressiona. Quando você saca isso, você começa a falar direito. Então, você não fala mais, fulano me irritou. Eu me irritei com fulano, né? Oi? Exatamente. Aí você vai entender por que Joana, que é um espírito maligno do mal, né, gente? E ela tem o laríngeo desenvolvido, por que ela escreve difícil? Porque quando ela bota aquelas palavras estranhas, né, Fernanda? Aquelas que a gente deu um ódio, deu vontade de você tacar uma bomba no livro, porque não dá para entender, é porque, na verdade, ela quer dizer exatamente aquilo que aquela palavra está dizendo. E aquela palavra é a melhor palavra, mais justa, mais ética, mais nobre para poder expressar o que ela quer dizer. E a gente não entende porque a gente não sabe falar. Quer ver como é que a gente não sabe falar? A gente vira e fala assim, né? De vez em quando, porque fulano está me ligando, fulano, né? Está me pressionando. Não, senhora, se fulano é o louco do dedo do telefone, é o louco do dial, né, do call, você se sente pressionado porque isso tira a tua paz, isso é problema teu. Você se pressiona. Então, e isso Joana faz. Por isso que quando ela fala, ela tem todo um estudo. Se você pegar o Livro dos Espíritos, introdução do Livro dos Espíritos, você vai ver que Kardec passa 3 capítulos falando da importância da palavra. E como que a palavra é importante. Aí eu vou puxar a brasinha para a nossa amiga Cris, lá de trás, que é lacaniana. Que Lacan Lacan não era tão doido assim, não, Cris? Lacan falava muito da linguagem, né? Tô louca, não, né? Obrigada. Né? Que a Cris está séria hoje. Né? Oi, mãe. Mas Lacan falava muito da linguagem, que você tem toda uma forma de você... aquilo que você fala,
vai gerar certos traumas em você, certos aprendizados em você. E a palavra tem poder, gente. O fato é esse. Então, você começa a perceber. Quando você começa a perceber isso, né, aí já passou aqui nos chakras, você começa a conhecer Deus pelo chakra do terceiro olho. Você começa a ver que se não existe certo e errado, se não existe pode e não pode, o mundo objetivo também não é tão objetivo assim. Aí eu começo a perceber a sincronicidade. Eu começo a perceber, se chegar o aviso. Se chegar o aviso, viu, Fernanda? Se chegar a família, que eu aponto onde é que está. Fica tranquilo. A gente começa a perceber, hoje eu peguei você para Cristo, né? As pessoas começam a perceber, né, a sincronicidade, começam a perceber, né, as coincidências, começam a perceber que as coisas, que o tempo é muito relativo, né? Oi? Os símbolos, você começa a perceber que o seu corpo reage àquilo que a sua mente pensa. Você entra num estado que a gente chama um estado fino de espiritualidade. Você começa a perceber que essa vida da alma é a vida real. E você começa a buscar isso. Então, tem um ditado zen budista que eu gosto muito, que ele diz assim: quando você é profano, quando você está daqui para baixo, né, quando você está nesses 3 primeiros aqui, no 2 primeiros principalmente, você olha para montanhas e vê montanhas. Você olha para lagos e vê lagos. Quando você se ilumina, você olha para, quando você chega aqui em cima, você olha para a montanha e não vê mais montanhas. Você olha para os lagos e não vê mais lagos. Você olha para o seu corpo, você não vê mais apenas um corpo, você vê o seu eu retratado. Você começa a olhar para o mundo de uma forma diferente. E aí, quando você se transforma, mesmo que você vira um ser cósmico, você pode viver, você pode voltar a viver olhando para a montanha como sendo uma montanha, porque você, no fundo, sabe que a montanha não é uma montanha, mas você pode também lidar com ela como se fosse uma montanha. Complicado, né, gente? Fácil, adorei, gente, porque isso é que é uma pessoa que é iluminada. Porque sempre que eu falo um negócio, eu falo, difícil. Ah, Fernando não. Fernando, ele está tranquilo, gente. Na outra aula ele vem em levitação aqui pra gente. Porque você é engenheiro, Fernando? A matéria já não existe mais para você, você tem que sair da engenharia. Você vai chegar na sua empresa amanhã falando, gente, isso aqui não existe. A matéria não existe. Aí vão dar uma licença médica para você, eu não sei porquê, entendeu? Super sério, mas as férias você vai ganhar. E você pode fazer uma meditação, a gente pode fazer um retiro. A gente leva a Luaninha, a Bruninha, né, a mãe maravilhosa de vocês. A gente vai fazer um retiro na Índia, vai aprender a... Pronto. A voar. Aí a gente vai trabalhar na engenharia da mente. Ah, boa. Quando esse chakra aqui é trabalhado, ele desenvolve as suas tendências mediúnicas. Resposta para a amiga, total. Porque o que é mediunidade? Vamos lá, gente. Mediunidade não é só a estranha da Iraci que fala com gente que já partiu, né, gente? Que já pegou o bonde, que já subiu no telhado, né? Não é apenas isso. Mediunidade é você conseguir captar o fino do universo, as mensagens do universo. A mediunidade, ela entra em profecia, então... O que é a profecia? Você perceber como é que o universo está se movimentando, como é que o mundo está se movimentando, que energia é essa que está acontecendo. Mediunidade é você conseguir ser médium entre o mundo objetivo e o mundo para a gente do espírito, ou seja, você conseguir sair do corpo e ir para a esfera da alma, você conseguir captar a sincronicidade, você conseguir captar a intuição, você conseguir captar ideias que são externas à sua cabeça. Quanto mais você desmaterializa o mundo, mais você entra em contato com o que a gente chama de mundo espiritual, mais médium você é. Mais médium foi foda. Foi denso. Fala. Fala. Mais expansão, sim. Você expande a sua consciência, porque você começa a compreender as coisas de uma outra forma. Total. Não, obrigada. Você trabalha ao mesmo tempo. As coisas acontecem pra gente assim, ó. Entra aqui, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Ah, recebi uma nota baixa na escola, né? O pessoal, né, jovem. O que acontece? Aciona esse aqui. Aí você vai pensando, o que seria uma nota? Né? O que isso diz para... Aí vai subindo a coisa, entendeu? Na verdade, a gente faz o tempo inteiro isso aqui, ó. Todo momento. A gente pode chegar até aqui em cima e falar, transcendi. Aí, daqui a pouco, lembrou de novo...
Fui para os infernos. Até a hora que você consegue fazer o troço subir. Sabe cantar para subir, gente? Esse ditado, ele é real. Entendeu? Você canta para subir. Tá ótimo. Eu gosto quando é assim, gente. Sim, 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 sim. Isso tem a ver com a Kundalini. Quer ver uma coisa? Aí eu vou te... A Kundalini, gente, é a energia que circula por esse chakra daqui, tá? Ela fica na coluna vertebral, né? Ela fica aqui na... A gente fala que na... Ela fica no seu cóccix, tá, gente? Ali nos seus troubles, tá? E aí, quando você sabe respirar, quando você sabe pensar, quando você sabe viver, a Kundalini sobe e ela abre esse chakra. As pessoas... O Tantra, o pessoal que faz o tal do sexo tântrico, eles sabem trabalhar a Kundalini. Né? Lógico que eles usam, o sexo é um instrumento para eles fazerem isso. Não é uma competição, não é nada disso. Eles têm extremamente respeito por essa técnica. Mas tem uma técnica que você pode fazer aqui de respirar, amigo. Eu posso te ensinar, tá? Para você subir a Kundalini, né? Para você fazer a coisa expandir, né? E quando você começa a ler coisas que falam sobre essa área daqui que eu falei, sobre o espiritual, sobre o mundo que a gente vai desmaterializar, a sua Kundalini vai subindo automaticamente, né? Isso é maravilhoso. Por isso que você percebe que os meninos, vou falar mal de vocês, quando eles entram na casa dos 12 anos, até não sei que idade, porque vai depender dos meninos, que é a famosa puberdade, eles começam a ir mal na escola. Por quê, gente? Porque a criança passa o dia inteiro no banheiro engravidando ralo e colando revista, certo? Fica o dia inteiro no banheiro e aí o que acontece? A Kundalini dele, gente, fica aqui, ó. É sério, não sobe. Então ele começa a apresentar defasagem na escola. Por quê? Porque a Kundalini não sobe. Gente, isso é verdade, isso não é mentira. Uma vez o Luiz Mário me comprovou isso através de exames de jovens, de eletrocefalograma. Você vai vendo as ondas. A criança estava o menino estava na puberdade, estava aqui louco, né, descobrindo a vida e outras coisas. E aí essas outras coisas impediam ele de ir bem na escola. E ele chegou até o Luiz Mário. Aí, numa dessas vezes, a gente conversando sobre isso, o Luiz Mário me contou e me mostrou lá as coisas. Eu fiquei chocada. Falei, que bom que eu sou mulher, né, gente? Que bom que eu sou mulher. Né? Mas, enfim, mulher também, tá, gente? A gente brinca, mas né, tem aquelas mulheres que Jesus, pelo amor, né? Então, assim, a coisa vai, né? Então, e o último chakra, que é o coronário, que é quando você, minha filha, você está no mundo e a sua vida aqui é o quê? Pura magia. Aí babou. Porque nesse estado de pura magia, você brinca com a matéria. É aquilo que os santos fazem. Sabe, o santo Jesus quer fazer um peixe? Pá, peixe. Quer fazer um vinho? Pá, vinho. Né? Lázaro morreu. Né? Jesus demora 3 dias para estar lá, Lázaro não morreu. Né? Aquelas coisas loucas. Porque você começa a viver o mundo de uma forma completamente diferente. E aqui, a sua noção de Deus muda completamente. Aqui você descobre que Deus sou eu. E aí, você começa a perceber que essa coisa assim, Deus organiza as coisas que estão para acontecer na minha vida. Deus está dentro de você. Logo, você também é co-criador. André Luiz, livro Evolução em 2 Mundos, 1º capítulo. Fala. Tá ótimo, estou adorando, gente. Você pode tomar um santo daime, você pode tomar um negócio, você vai ficar com o chakra super ativado. Olha, eu acho difícil. Se você vai conscientemente, você vira um Jesus da vida. Agora, se você vai pelos meios ilícitos, né? Você quer ver como é que você ativa esse chakra sem saber? Você vem aqui sábado de 1h30 da tarde, está aqui o nosso amigo Luiz Mário, né? Ele bota aquela luz aconchegante e ele começa a falar, Senhor, Kyrie-Erison, né? Ele começa, inspira, expira, Kyrie-Erison, Senhor, eu sou seu, e nananã. Aí você vê que tem umas pessoas que não meditam, mas aquelas que meditam parece que abandonaram o corpo. Elas sentem uma sensação fantástica. Respiração, pranayana, né? Você pode sentir a sensação. Aquilo que a gente já fez aqui, lembra do pranayana, que a gente sentiu aquela sensação, uhul, né? Ótimo. Mas, como a pessoa não entendeu o que é isso, ela automaticamente, quando volta, faz o quê? Cai. Sim, lógico. Porque a vida, meu bem, é uma caixinha de surpresa.
Não, ela não fica iluminado, não é você ficar, não tem mais nada. Iluminado é você falar, agora eu sei fazer as coisas. Entendeu? Iluminado é você, por exemplo, vamos dar o exemplo da escola. A criancinha que está na terceira série e a criancinha que está no terceiro ano. A criancinha que está no terceiro, o jovem que está no terceiro ano é extremamente iluminado em relação à criancinha da terceira série. Porque a criancinha na terceira série acontece um problema, ela não sabe o que fazer. Mas a criança, o jovem do terceiro ano, ele fica mais calmo e ele sabe resolver aquilo que a criancinha da terceira série não sabia de uma maneira mais serena. Isso é que é ser iluminado, entendeu? Eu vou para cá e vou para cá. Peraí. Eu acho estranho, tá? Negócio de bloquear e desbloquear a chakra. Eu acho estranho. Eu acho... o que eu acho que é esse negócio de bloquear e desbloquear? Eu acho que conforme você vai tendo os seus conflitos, você vai sobrecarregando alguns chakras, sim. E é isso que a gente chama de bloqueio. Então, por exemplo, eu tenho um conflito na área da segurança, na área de relacionamento. Cara, aí a pessoa vai ter pedra no rim, aí a pessoa vai ter problema ou na parte urinária, vai ter milhões de coisas e esse chakra dela é sobrecarregado. Se você for uma pessoa sensitiva e for sentir as pessoas, for colocar a mão ali para a pessoa, o reiki faz muito isso, o passe que a gente trabalha faz muito isso, você vai sentir ali uma energia muito mais acumulada do que em outro lugar. Então, a gente chama isso de bloqueio. Não é que o chakra pare de funcionar, entendeu? Mas a Kundalini não sobe. Tem um monte de coisa que acontece. Ele está adormecido. Ele trabalha, mas ele trabalha adormecido, sabe? Trabalha só porque está ali. Mas não tem... não é que ele não faz direito à função. Ele até faz a função, mas você não conscientiza a função dele. Entendeu? Mais ou menos isso. Peraí, deixa eu ir para cá. Já vou para aí. Não, eu vou para cá, que alguém levantou a mão. Quem foi que levantou a mão aqui nessa fileira? Ninguém mais levantou a mão, então foi um espírito, né? Vou para cá, depois eu venho para você. Todos os chakras. Porque como é que a gente sai do corpo? A pergunta, gente. Jesus, vamos lá. Aula de magia número 1 para entender a querida Luana. Bota aí, anota aí. Como sair do corpo, né? Vamos lá. O que a gente chama de emancipação do corpo? É o que a gente vai chamar de sonho lúcido, ou a gente vai chamar aqui no espiritismo de desdobramento, tá? Pela linha espírita, né? Pela religião espírita, como é que a gente caracteriza o desdobramento? Quando os laços que ligam o seu espírito no corpo, né, que fazem essa conexão, afrouxam e você consegue se emancipar, certo? Os chakras, eles continuam agindo? Continuam agindo. Só que você fica conectado por esses chakras, segundo relatos de vários médiuns que saíram, pelo que eles chamam de cordão prateado, né? Que é um cordão que vem daqui de cima, que é energeticamente, né? Se você sair conscientemente do seu corpo, você não vai olhar para trás e ver uma coleira que te liga no seu corpo. Você não verá o cordão. Isso é uma forma da gente explicar, porque esse cordão, ele não é um fio, sabe? Que fica lá ligado, você vai zanzar no espaço, qualquer coisa aqui está com fio, entendeu? Não é isso. Ele é um campo. Porque a Kundalini vem para cá, né? Na hora que você entra no mundo espiritual, você tem que estar usando esse chakra. Então, você faz isso aqui. Gente, ela é ótima. Vou beber água da Iraci, que a Iraci não tem mononucleose, nem sapinho, nem herpes. Não vou beber, porque eu não sei se a Denise tem. Não sei, gente. Não sei. Oi? Tem, mas aí tem 2 copos. Como é que... Não, gente, o problema é que o copo está sujo. Quem? Usou sim. Usou que tem uma gota. Também não sei se ele tem mononucleose. Espera aí, gente. Alguém me levantou aqui a mão antes. Espera, já vou aí. Fala. Não, o desdobramento acontece toda vez que você tem um pequeno leve sono. Você pode até ser um espírito umbralino. Fez assim, está desdobrando. O sonho não. Você pode ter o sonho lúcido mesmo sendo um ser da treva, não tem problema nenhum. Entendeu? A diferença é a sensação que você vai ter nesse sonho lúcido, né? Porque o sonho lúcido, para quem é meio apegado no corpo, é bem tenso.
Eu vou contar 2 sonhos lúcidos meus, para você poder entender. Um quando eu era muito, muito neófita espiritual e o outro quando eu não era tão neófita espiritual assim, que foi recentemente, né? O primeiro foi o seguinte, eu comecei a sentir aquela vibração de sair do corpo, porque você fica consciente. Tem gente que se conscientiza quando sai, tem gente que conscientiza saindo. Eu comecei a sentir aquela vibração do corpo, parece um tremor, um negócio que vai fazendo assim, um rum, 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 e o barulho é esse mesmo, sabe? Um rum, 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 rum. E aquilo vai aumentando até que, meu bem, você é cuspido para fora do corpo. Primeira vez que eu senti isso, eu estava com uma consciência muito ampliada. Então, o que, que eu vi? Eu vi uma pessoa entrando pela porta do meu quarto, sentando na minha cama, e eu sentindo aquele negócio. Ela botou a mão na minha cintura e falou assim, vem por aqui, filha, e começou a me puxar. Eu fiquei apavorada, gritei, não, sou nova para morrer. Eu agarrava não sei aonde, falava, me deixa no corpo. E voltei para o corpo, acordei assustadíssima. E depois pensei, droga, né? Podia eu ter saído, né? Podia ter ido. Aí eu falei, foi mal, gente, primeira tentativa, fail, foi mal, né? Mas volta amanhã, que amanhã eu vou estar mais preparada. Aí, antes de eu dormir nesse dia, eu rezei para todos os santos, para todos os espíritos iluminados dessa galáxia e de outras, para poder me ajudar, né? E estava tranquila. E aí eu comecei a sentir a coisa, eu falei, agora vai. E agora vai. Aí teve uma hora que eu cansei de agora, eu falei que se dane, não quero mais ir, fui cuspida do corpo. Taft. A impressão que dá é que você sai numa cambalhota, assim, muito louca. Entendeu? Literalmente. E aí, eu saí do corpo, só que como eu fiquei ligada no corpo, eu era muito apegada às sensações, a impressão que eu tive foi que eu fiquei colada pela cabeça na minha cabeça. Aí que vem a história do cordão prateado. Então, meu corpo ficou na cama, eu fiquei para baixo, assim, ali no chão da cama, colada na cabeceira, assim, ai, meu Deus! E aí eu só escutava assim, para de pensar no seu corpo que você descola. Aí eu falei, quê? Aí saiu. Aí foi a hora que eu falei, né? Aí, com uma pessoa retardada que saiu do corpo, o que eu fiz? Fiquei enfiando a mão na parede, igual idiota, né? Para treinar, para ver se acontecia. Acontece, gente. Ghost, literalmente. Né? Fiquei igual uma retardada, né? Não satisfeita com essa situação. Fui lá acordar a Iraci acordou, me deu uma bronca no dia seguinte. Não me acorda mais. Foi bem tenso, né? E da última vez que eu saí, que foi mais recente, eu simplesmente saí. E quando eu me vi, eu não tinha mais corpo. Eu era uma bola dourada, um troço dourado, e aí não tinha mais lugar para mim. Eu pensava, era como se eu conseguisse ver tudo, o mundo, da onde eu estava. Se eu quisesse chegar ali, eu estava ali, entendeu? Eu estava aqui, mas eu estava ali. É uma sensação meio de não corporeidade, é uma sensação de não forma que você tem. Mas isso quando você vai se desligando das condições corporais, do físico, da forma. Senão você sai e fica... lúcido. E você pode sair mesmo que você não seja uma pessoa iluminada. Você quer ver uma coisa? Levanta a mão aqui. Quem já teve aquela experiência de paralisia do sono? A pessoa tenta acordar, tenta se mexer, não consegue, fica meio tensa. Levanta a mão, revele-se. Pode rever isso, que o casal já teve, que bom, porque vocês são juntos, né? Que ninguém vai morrer. É casal, né, gente? Não, meu irmão, né, que isso não pode, né? Então, pois é, vocês tiveram experiência de desdobramento. Se vocês estivessem calmo e falassem, que legal, sairei do corpo porque eu não sou esse corpo, você levanta e sai. Você senta na cama, você senta, é aquela historinha que a gente vê. A amiga ela é mais hardcore, ela sai pela janela. Eu não saio nem a pau, entendeu? Eu simplesmente agora eu saio voando, né? Literalmente. Mas é muito louco, porque quando você desdobre, você começa a perceber que já que o mundo não é um mundo, quando você sai, você é muito condicionado ainda, apesar de você conseguir largar o seu corpo, você vê a sala da sua casa, você sai, você vê a rua, mas quando você se descondiciona, que você entra naquele estado de eu simplesmente sou e eu não tenho corpo, você vê outra coisa. O plano espiritual é completamente diferente. É bem tenso, não dá nem para explicar. A senhora volte, se a senhora sair desse corpo, eu vou falar para a Rafaela, se a senhora sair desse corpo, entendeu? Ela vai rezar, a gente vai fazer uma reza brava, vai levar a Iraci lá, ela vai fazer você igual Lázaro, volta, entendeu? Nada de... Mas gente, a gente vai... mas a vontade é essa. Você sabe que quando eu comecei a sair desse jeito de bola, que eu falo que é uma coisa meio estranha, não dá vontade de você voltar, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Vontade de você falar, eu queria morrer. Eu falo até hoje, de vez em quando, eu queria ser um espírito. Juro para você, gente, é uma vontade imensa que você tem, não de morrer, mas de... É que vocês não têm noção do nosso tamanho. O que é o ampliar de consciência?
Sabe aquela história? Quer ver? Vamos dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Onde que Jesus está? Ele está em todos os lugares. Imagina você, quando você desencarna, você poder estar em todos os lugares. É algo. É algo. Vamos lá, gente. Vamos voltar para cá, que eu nem falei do puro de coração. Lógico. Sim, lógico. Quando você faz meditação, você está em contato com a fonte. Pessoas que fazem meditação não adoecem. Constante, não adoecem, não têm problemas respiratórios. As coisas físicas nelas são completamente diferentes. A alimentação muda, a pele muda, o corpo muda, o formato do seu, essa parte da cabeça que eu não sei, tipo um crânio. Obrigada. Esses troubles muda, entendeu? Vai apertar a cabeça do Luiz Mário, parece cabeça de bebê. É sério, gente, não é brincadeira. Aquela cabeça meio geleca. Você fala, Megamente, mas não é o Megamente, é o Luiz Mário. Mas parece, né? Você começa a mudar o corpo, você vai ver. Eu nunca conheci uma pessoa que medita e que é obesa, por exemplo. Ela não consegue mais, porque ela entra num estado de nutrição. Né? Não estou falando, gente, que pessoas acima do peso não podem meditar. Tá? Estou dizendo que quando você é uma pessoa que está plenamente na meditação, que você está ali constante, a fome para você muda completamente. O que você come muda completamente. Né? A testosterona, por exemplo, diminui. Então assim, já teve... Uma vez, quando eu comecei a entrar na meditação, eu fui num médico, já estava, acho que há uns 2 anos meditando. Eu fui no médico, ele fez meu exame, ele falou assim, como é que você está em pé? Aí eu falei para ele, como assim? Ele, não, porque o seu cortisol, o seu cortisol é baixo, né? Você tem o cortisol normal, e a sua testosterona é quase 0. Aí ele me deu testosterona. O que eu fiz? Cheguei para o Luiz Mário, falei, Luiz Mário, não quero tomar esse negócio, eu gosto de ser mulher, eu estou feliz sendo mulher, não quero tomar testosterona. Aí ele, mas por que você vai tomar testosterona? Aí eu falei para ele, meu médico falou que eu tenho pouca testosterona, mostrei o exame para ele, ele falou assim, não precisa. Ele falou, você é assim, eu também sou. Pessoas que meditam têm a testosterona muito baixa, mas elas não têm nenhum tipo de problema em relação à sexualidade ou à manifestação dos instintos sexuais. Nada. Simplesmente o corpo muda. Então, meditou, gente, é um upgrade na sua vida. Tá? Mas vai meditar fazendo autoconhecimento, porque só ficar naquela meditação, a Joana chama de masturbação mental, entendeu? Você fica bem, mas continua idiota. Então, para não ficar continuando um idiota, não é gincana mental. Quanto tempo que eu fico em silêncio no interior? Não, você tem que... A sua meditação, por exemplo, conforme você vai aprendendo a meditar, você medita sem precisar ficar parado, sentado, respirando. Você medita vivendo. Agora eu estou em meditação. Então, é assim. Foi, gente? É isso. Alguém tinha alguma pergunta? Então. Nos chakras, as vidas passadas também estão, as informações também estão registradas aqui. Estão. Em todos os chakras. Aliás, o que você que é o momento desde que você existe até hoje, está tudo registrado aqui no seu corpo, nos seus chakras. O chakra está no perispírito, que está no corpo físico, é o plexo nervoso. Então, se você olhar, você vai ver que existem vários emaranhados de nervo nesses locais em que, né, o pessoal oriental chama de chakra. Isso. Foi, gente. Não cheguei no puro de coração, porque não deu tempo, mas o nosso papo foi bom, porque isso é importantíssimo, até para a gente poder entender que, dessas maneiras que eu falei para a gente conhecer a Deus, Jesus, quando ele falou, bem-aventurados os puros de coração, é porque ele está aqui, porque ele está trabalhando isso aqui, a intenção. A pessoa que é pura de coração, não é aquela pessoa que não tem a maldade, porque a maldade a gente já viu, que a gente já chegou aqui em cima, né, que não
existe, que não é isso. A pessoa pura de coração é aquela pessoa que sabe plenamente das suas intenções, por isso nenhuma intenção dela tem ego. Quando é que você sabe que a sua intenção tem ego? Quando tem uma necessidade psicológica de autoafirmação, ou seja, quando eu quero dizer para o outro que eu sou aquilo que eu quero que ele ache que eu sou. Ou quando eu quero dizer para o outro que eu não sou aquilo que eu acho que ele pensa que eu sou. Ou que ele falou que eu sou. Quando eu fico querendo o tempo inteiro, né, me autoafirmar. Ou quando eu faço algum tipo de ação que vai envolver, por exemplo, uma culpa. Como assim? Eu me sinto culpada porque eu sou isso. Se você acha que é isso e não é aquilo, você está na sombra, você está na dicotomia, você está em conflito, você está na culpa, suas ações não vão ser reais, elas vão ser movidas pela sua culpa. Se você faz alguma coisa, por exemplo, porque você tem medo, e esse medo não é simplesmente um medo tipo, eu tenho medo de ser uma coisa ou de não ser... Mesma coisa, de errar, de tal. Mesma coisa. Quando você reconhece a sua intenção, você faz aquela coisa simplesmente porque você quer. Sem ego. Aí vem sem apego, espírito iluminado. Então, para ser puro de coração, você não pode ter ego. Quem quiser ler isso de uma maneira bem mais esclarecedora do que eu estou falando, e bem mais, não é profunda, mas ela é mais, ele vai falando mais sobre isso, porque eu dei outro foco aqui, para a gente poder entender onde é que entra o ego, para linkar com o começo da aula. Livro, 2 livros, tá? O Sermão da Montanha, ou Sabedoria das Parábolas, ambos do Huberto, não é Humberto, é Huberto Roden, tá? Tem lá puros de coração. O nome da parábola é Bem-aventurados os puros de coração. Ele vai destrinchar isso aqui para a gente sobre a questão do ego, tá? Então, saber da sua intenção é você saber se a sua ação tem ego. E se ela tiver ego, ela já é uma ação o quê? Errada, ignorante. Se ela não tiver ego, ela é uma ação plena, seja qual for essa ação, de matar a amar. Se a origem dela está no ego. Lógico que dá. Você não vai perder nunca o seu ego, mas o seu ego vai começar a ser escravo do seu self, que é o que tem que ser. Você manda nele. E não ele manda em você, entendeu? O foco. É mais ou menos como se fosse assim, o self solta aqui, por exemplo. Se aconteceu uma coisa na sua vida, exemplo, você está se culpando de alguma coisa. O self manda uma mensagem assim para o ego, se perdoa. Só que até chegar no ego, vamos desenhar aqui o caminho. Né, que só para a gente poder entender, eu já vou encerrar, viu, gente? Que eu estou passando aqui com vocês, mas é por uma boa causa. É pela trabalhar o nosso ego, tá? Sai aqui do self, tá? Caminho para o ego, é a consciência. Então, aconteceu alguma coisa que eu estou me culpando, o ego está se culpando aqui, ele está pensando, poxa, que saco, né? Não sei o quê, nananã, né? Eu sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa maluca, sabe o que ele está pensando? O self, vendo isso, manda aqui um recadinho escrito. Perdoe-se. Isso não existe. Só que, conforme ele vai passando aqui, a gente guarda aqui no nosso subconsciente, tá? Crenças, valores, educação, religião e etc. Quando isso aqui passa para cá, vai esbarrando nas crenças, nos valores, na religião. Aí acontece, perdoe-se. Aí você é uma pessoa espírita que tem a crença de que você é um espírito umbraí e não está aqui para pagar as contas, já não pode se perdoar. Ou você é um católico que tem que pagar não sei quantas Marias, já não pode se perdoar. Ou você é aquela criança que aprendeu na educação que você não deve fazer isso nunca, que isso é abominável e você vai para o limbo, você não pode se perdoar. Sei lá o que você aprendeu. A resposta chega aqui como? Se mata. E aí, meu filho, o que acontece? É o telefone sem fio. Você ficou completamente equivocado. Por isso que o Espiritismo fala, faz prece, conecta com o seu mentor. A Joana chama o mentor, ela fala assim, o self é o nosso mentor espiritual. Se você tem uma pessoa ou não, é o mesmo efeito. Faz uma prece, pede para o seu mentor, que vai fazer a conexão com o teu self, né? Ou pede para o seu self, ou para o seu inconsciente, me ajuda.
passa por cima dessas minhas crenças, isso é, me humilha, faz de mim o seu servo, mande em mim, não deixe com que eu seja ignorante, para que eu possa educar o meu ego e fazer com que o meu ego seja quê? Um poodle adestrado. E aí, perdoe-se. O que chega aqui? Perdoe-se. Poodle não, que poodle não é um cachorro de Deus, mas um border collie, né, gente? Que é um cachorro inteligente e fofo. Alguém levantou a mão? Adoro, a gente já está muito linda nessa aula. Linda. E o seu ego fala, já entendi. Eu e o Pai somos um. Foi, gente? Então, é isso. Vou só mandar um beijo para a Clarinha, que está lá no sul de Minas nos vendo, né, gente? Nossa fã mirim, que aquilo vai dar um problema, né, quando ficar mais velha, né? Mas, enfim, a gente já abafa o caso, né? Mas é isso, viu, gente? Foi alguma pergunta? Quer mandar um beijo para alguém? Não? Então, vou fazer a nossa prece para a gente ir para casa puro de coração. Vamos lá. Senhor, agradecemos imensamente a oportunidade da nossa existência. Agradecemos a tudo que nos acontece. E pedimos, Senhor, que possamos ter os olhos de ver, que transcende o mundo objetivo, o mundo da matéria, e que possa penetrar no mundo da alma, no mundo das intenções, no mundo da consciência. Pedimos que nesse nosso caminhar, Joana possa nos inspirar sempre, para que possamos aprender a nos ouvir, ouvir a sua voz que ecoa dentro de nós, e a sublimar tudo aquilo que aparentemente é o impedimento para nós. E assim pedimos, Senhor, assim pedimos, querida veneranda, esteja conosco, sempre nos orientando nessa jornada, agora e sempre, graças a Deus. Gente, beijos, até quinta que vem. Só viajar